Boa noite. Começa agora para as 22 cidades acreanas, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o deputado estadual Helder Paiva, um tarauacaense que está aqui no Ideias da Aldeia para falar para as 22 cidades acreanas. Boa noite, deputado. Bem-vindo ao Ideias. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa e de uma maneira muito especial cumprimentar quem está nos assistindo em todo o nosso estado. Deputado, reta final, já estamos em dezembro, fechando os trabalhos da Assembleia. Eu queria que o senhor dissesse para a gente e para toda a população do Acre como é que estão os trabalhos nessa reta final, no final do ano, na Assembleia Legislativa. Absolutamente tranquilo. O Poder Legislativo do Estado tem amadurecido muito em todos os aspectos, como a própria sociedade, em todos os poderes. E nós estamos já trabalhando nas comissões todos os projetos que foram apresentados pelos senhores deputados durante o ano, inclusive alguns projetos do Poder Executivo que já estão na casa e outros que o governo ainda foi informado no dia de ontem de que esses projetos ainda estão chegando na casa. São projetos que ainda estão em fase de estudos, estão sendo concluídos, chegando lá. Como está ocorrendo normalmente, todos os senhores deputados trabalhando, nós estamos sentindo de que todos os 24 têm demonstrado um interesse muito grande e a compreensão de saber de que a Assembleia Legislativa tem um papel muito importante a cumprir na sociedade. Deputado, e como é que funciona a definição de áreas prioritárias para o orçamento? Todo orçamento ele acaba sendo destinado, a sua maior parte, para determinadas áreas. Isso não causa um tipo de discussão entre situação e oposição? Determinados projetos, às vezes, não causa uma discussão maior acerca de para onde vai esse recurso? Sim, o orçamento de qualquer cidade, de qualquer estado ou do país tem suas limitações, tem suas dificuldades. Principalmente os poderes são limitados. E o governo, todos os governos, eles mandam para o Poder Legislativo um orçamento dentro do que está previsto, dentro das condições do Estado. Nós temos ouvido todos, ou pelo menos a maioria dos segmentos da sociedade, os poderes. Nós já estivemos reunidos com os poderes, mostrando o orçamento que já está na Assembleia, que é de 1 bilhão e 800 milhões, tá certo? E alguns remanejando de algumas áreas que a gente entende que é mais prioridade. E há uma compreensão por parte dos poderes. Há também uma visão muito ampla da dificuldade que o Estado atravessa. O Acre não é diferente dos demais estados do Brasil, Mas essa equipe de governo tem demonstrado uma seriedade muito grande nesse sentido. A Assembleia, mesmo alguns deputados discordando de algumas áreas, mas há uma compreensão num todo de que dá para se atender pelo menos a maioria das necessidades básicas que está prevista. Deputado, e até para a gente entender um pouco melhor, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, o próprio Legislativo e todos os órgãos do Executivo, que enfim é o maior dos poderes em termos de quantidade de órgãos, todos eles dependem de um orçamento anual e esse orçamento ele é aprovado pela Assembleia, é isso? Sim, assim funciona? Sim, ele entra no bolo geral do orçamento do Estado, O Poder Executivo tem o seu orçamento, a Assembleia tem, o Judiciário tem, o Tribunal de Contas, e o Ministério Público. Só que esse está incluído no bolo geral. Nós discutimos antecipadamente, então logo o orçamento chega na Assembleia, nós convidamos os poderes, mostramos o orçamento, discutimos e ver o que é possível melhorar, atender, mas nós estamos também limitados devido às próprias dificuldades da lei que nos permite.
certo? Mas está incluído todos os poderes dentro do orçamento do Estado, que é de 1.800 bilhões, incluindo inclusive o que está previsto para convênios com o governo federal. Correto. Deputado, e a participação da sociedade? Os segmentos, o senhor acabou de dizer que a Assembleia sempre procurou, no decorrer do ano, para a discussão do orçamento, que é uma das discussões mais importantes que acontecem na Assembleia todo ano, ouvir vários segmentos sociais. Como é que essa participação é direta, esse contato com a sociedade direto nessa questão do orçamento? Sim, nós convocamos alguns, evidentemente que não chega a participação geral, maciça, mas alguns os poderes e associações, mostramos o orçamento do Estado e há, por parte de alguns, reivindicação que melhore na área de saúde, melhore na área de educação, determinados setores, mas nós somos limitados. O próprio orçamento é um orçamento pequeno, né? É um orçamento pequeno, enxuto já. E nesses últimos anos, quando o orçamento vai para a Assembleia, ele já vai enxuto mesmo. O governo, através da sua equipe econômica, ele tem demonstrado assim uma seriedade, um respeito muito grande em relação a essa questão, por compreender de que não adianta mandar um orçamento grande que depois ele não tenha condição de pagar. E é o que está previsto na lei. Deputado, e quais são as áreas prioritárias que o senhor já tem percebido no que já está fechado para o orçamento de 2006? Como sempre, né, nós temos que olhar o governo na parte da educação e saúde, né, e segurança pública. Inclusive, essa é uma situação que precisa cada vez mais reverter esse quadro. Se você pegar e observar, a saúde pública no nosso estado tem melhorado muito. Não significa dizer que está bom. Ainda precisamos trabalhar muito, o governo, sua equipe, todos nós, né, para procurar melhorar mais, inclusive cada vez mais procurando recursos do governo federal, já que os nossos recursos são limitados. Agora, essa parceria do governo estadual com o governo federal já proporcionou uma série de grandes projetos, tanto de grandes obras e mesmo projetos de cunho social. Qual é a participação da Assembleia, deputado, dos deputados estaduais nesse processo de parceria entre o governo federal e o governo estadual? Sempre contribuindo e tendo entendimento com a nossa bancada federal, que são nossos representantes no Congresso Nacional, colocando lá suas emendas e por diversas vezes a Assembleia Legislativa participou de viagens com o governador e sua equipe econômica para junto aos ministérios em busca de recursos, de apoio, demonstrando assim uma atenção e um carinho muito grande com o Estado em relação a essa questão. Nós temos que nos unirmos, independente de cor partidária, para procurar cada vez mais trazer recursos para o nosso Estado, já que o Acre é um estado que não tem muitas indústrias, que não tem outras atividades que possam gerar muitos recursos. Então nós temos que cada vez mais buscar esse entendimento do governo federal para que a gente possa trazer o maior número de recursos para ser aplicado no nosso estado. Falando em trazer recursos para o estado do Acre, a gente está vivendo uma nova realidade agora, que é a abertura da estrada para o Pacífico, com a interligação do Brasil com o Peru através do Acre. Deputado, qual é, na sua visão, quais as principais mudanças que esse fato vai trazer para o estado do Acre? No meu entendimento, vai haver uma mudança muito grande. Eu fiz diversas viagens buscando esse entendimento junto com o governo, com os deputados estaduais, com os empresários do nosso estado, ao Peru, a Lima, enfim, várias cidades envolvendo também as autoridades peruanas. Mas nessa última viagem que nós fizemos ao Peru, eu saí muito mais entusiasmado e mais consciente de que a nossa ligação via Pacífico pelo Pacífico está muito mais próxima.
Aliás, eu saí convencido de que eu tinha uma ideia de que a gente estava sonhando que um dia ia acontecer. Depois que eu voltei dessa viagem, eu já cheguei à conclusão que esse momento já chegou. Nós estamos concluindo aí a nossa parte, que é agora no mês de dezembro nós vamos entregar a ponte que liga Assis Brasil ao Peru, ali naquele rio, e a estrada de Assis Brasil na parte do Peru já iniciou. Uma empresa brasileira já está trabalhando nessa estrada e nós estamos assim muito satisfeitos, principalmente depois que nós tivemos reunido com o superintendente da Odebrecht, que é a empresa brasileira que está trabalhando na parte do Peru e que durante os próximos 3 anos ela vai concretizar, pelo menos é o que está programado, essa estrada até a beira lá do mar, onde chega lá no Pacífico, o Pacífico, até Lima. Né? Até Lima. Bacana. Deputado, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Okay. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo com o deputado estadual Helder Paiva. Estamos de volta, batendo um papo com o deputado estadual Helder Paiva. Deputado, o senhor tem acompanhado e tem se empenhado dentro da Assembleia, junto com os outros deputados, para fazer de alguns programas do governo federal e do governo estadual, programas que permaneçam, se perpetuem, independente do governo que assuma. Um desses programas é o programa Luz para Todos. O senhor tem percebido mudanças significativas de um programa como esse? Não tenha dúvida, esse programa tem levado alegria a muitas donas de casa, muitas famílias que ao longo dos anos ficaram isoladas, né, sem o conforto, sem a atenção da dona de casa, do estudante que precisa sair, nossas famílias que moram no ramal, no interior. Esse programa ela tem uma visão muito ampla. Esse programa, quando foi criado, inclusive desde o governo federal do governo passado, e agora foi muito mais ampliado, eu vejo, e por onde temos passado, a alegria das pessoas. A zona rural, daí nós estamos já entrando na segunda etapa e a maioria dos ramais está sendo atingido nesse programa. Esse programa, a Assembleia Legislativa, ela, através de todos os senhores deputados, ela não abre mão de que ele dê continuidade. Haverá de sempre lutar junto ao governo federal para que ele possa, inclusive, ser ampliado cada vez mais. O Acre sempre ficou muito distante desse atendimento, dessa atenção por parte do governo federal. Graças a Deus que depois de muitos anos que já estava instalado em alguns estados, principalmente os estados que tinham mais condições financeiras, isso foi se revertendo. Foi se revertendo. Já a partir do governo Fernando Henrique, numa aproximação do governador com o próprio Fernando Henrique, e agora no governo Lula isso se intensificou, né? Com certeza. Então, o que dá para se notar com as pessoas que se conversa nos ramais é a alegria muito da dona de casa, do estudante, do pai, das pessoas, né? E com esse programa vai fazer com que muita gente permaneça, inclusive, morando na zona rural, né? Porque o que era uma das reivindicações de todas as pessoas exatamente era ter a condição de ter uma geladeira, de ter lá sua água gelada, de assistir a sua televisão, né? Hoje quem está na cidade está assistindo o canal Aldeia, também quem está na zona rural também está assistindo. Quer dizer, as notícias que chegam para o homem, para nós que estamos na cidade, chega também na maioria do interior, onde já chegou esse programa. Deputado, esses programas que têm inserção no meio rural e no meio da floresta também, até porque grande parte da população do Acre vive no meio da mata ainda hoje. Esses programas como o Luz para Todos, a gente também tem o seu representante na saúde, que é o Saúde Itinerante.
também tem funcionado bem? Claro, claro. É evidente que a área de saúde, como em todo o estado, eu sempre converso com as pessoas, tem suas limitações. Mas esse programa, ele visa dar atenção, estar mais próximo da população, tirando daquela situação de que você apenas tem uma estrutura funcionando no posto de saúde ou no hospital, e ainda com limitações. Faz com que o profissional esteja muito mais próximo, visitando as casas, atendendo as pessoas e fazendo um acompanhamento mais de perto, né? Cuidando mais da área da área onde esteja conversando e fazendo um acompanhamento das pessoas, das famílias. Então eu vejo que programas como esse nunca pode deixar de acontecer. Na verdade, é com esse tipo de programa que nós vamos nos aproximar cada vez mais da nossa realidade. Deputado, e o senhor colocava que os 24 deputados estaduais, apesar das siglas partidárias, quando alguns assuntos são colocados na mesa, as siglas são esquecidas e todos fecham questão com relação a alguns programas, alguns projetos do próprio governo, da própria Assembleia. Como é que é esse sentimento de deixar de lado a discussão partidária, a ideologia partidária e pensar em um bem maior, essa relação entre situação e oposição dentro da Assembleia? Primeiro que nós temos que pensar no Acre, no nosso povo, independente de cor partidária. Evidentemente que chega o período eleitoral que cada um dos deputados tem o seu partido e que cada um defenda a sua linha de pensamento, como pensa cada um dos partidos. Agora, passou o período eleitoral, eleitos os deputados, na minha opinião, nós temos que pensar no melhor para o Acre, os projetos, os recursos para o nosso povo, né? O nosso eleitor que está lá na ponta, né? Não tem nada a ver com briga partidária, com desentendimento. E hoje se busca essa visão nova. A própria Assembleia, lá nós temos alguns deputados que dão sustentação ao governo, tem a própria oposição, mas é uma oposição que trabalha com responsabilidade. Por exemplo, a Assembleia hoje, todas as obras que estão sendo instaladas no Estado, os que já foi construídos, os que ainda estão em construção, a Assembleia tem participado ativamente. Como é que essa participação se dá? É na fiscalização, é na liberação do orçamento? Liberando o orçamento do Estado, tá certo? Dando autorização ao governo do Estado a contrair empréstimo. Nós temos aí o recurso do BID, certo? Que foi a Assembleia que autorizou. Quer dizer, esses recursos estão chegando agora, essas obras que estão sendo, a Assembleia teve a participação maciça nas discussões, na liberação. Aliás, só está acontecendo essas obras porque a própria Assembleia Legislativa autorizou, participou disso. E às vezes eu fico até preocupado quando vejo algumas críticas em cima da Assembleia, injusta, porque a Assembleia, se as obras estão acontecendo, é porque os senhores deputados estão ajudando, né? Inclusive os que estão na oposição, porque tem dado também a sua contribuição. E nós temos aí o BNDES, são recursos que estão sendo aplicados aí. Quantas obras, melhoramento de escola, estrada, pontes, tá certo? E o governo só está conseguindo fazer essas obras porque tem o apoio da Assembleia Legislativa. Diga-se de passagem, não faltou apoio para o governo do Estado para realizar essas obras. Deputado, o senhor fez uma colocação com relação aos empréstimos que o governo pode contrair para desenvolver determinados projetos. E um desses empréstimos são os empréstimos do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como é que é esse processo? O governo apresenta um projeto, o BID recebe e a Assembleia... Onde é que a Assembleia entra nesse processo? Primeiro a Assembleia autoriza, né? A Assembleia autoriza. Depois que a Assembleia autoriza, então eles começam a parte de negociar com o BID. É um processo relativamente longo, inclusive eu estive nos Estados Unidos com o governador ainda na legislatura passada, veja que foi discutido ainda na legislatura passada, para, na verdade, a maioria dos recursos é que está sendo liberado agora, tá certo? Foi ampla discussão, nós tivemos nos Estados Unidos discutindo com a diretoria do BID,
eles fazem uma série de reivindicações, tá certo? Vieram, os nossos técnicos foram lá nos Estados Unidos, mostramos o projeto, as reivindicações, o que estava programado por parte do governo do Estado, certo? Precisa também ter autorização do Congresso Nacional, tá certo? E depois desse processo todo aí é que eles começam a liberar os recursos, inclusive acompanhando, tá certo? Todas as obras, toda aquela liberação é acompanhada pela equipe. O governo tem que prestar conta em todos os sentidos com esses recursos, e a Assembleia Legislativa faz o acompanhamento. Deputado, e inclusive com relação a esse tipo de procedimento, na administração pública tudo funciona assim, não é à toa que o orçamento é fechado ainda em 2005 para poder correr no exercício de 2006. Isso ajuda ou atrapalha? Porque às vezes demora um pouco a sair algumas coisas, né? Veja que o orçamento do governo federal, nós já estamos chegando no final do ano, e agora que ele está tentando liberar a parte do orçamento do ano que já está se findando. Isso atrapalha, porque se o governo tivesse condição de liberar no início do ano, certamente o governador Jorge Viana, os outros governadores e prefeitos, né, teriam muito mais condições de iniciar as obras no final do ano. Parece-me que agora, onde alguns ministérios estão liberando os recursos, não sei nem se vai dar tempo, porque isso tem todo um processo. Vem os recursos, depois você tem que toda aquela parte de documentos, e vai... É um processo relativamente longo. Inclusive ontem nós discutimos na Assembleia que há alguns recursos agora que o Estado corre o risco de perder por não dar tempo de fechar o ano, de gastar esses recursos, de executar e prestar conta. Deputado, quais são as suas expectativas então para 2006? Continuar trabalhando, espero que possamos desenvolver um bom trabalho na Assembleia Legislativa e colocar o nosso nome em apreciação da população. Eu costumo dizer que, enquanto vida tiver, eu estou disposto a contribuir com o Estado. Nós temos aí uma experiência de 22 anos no Parlamento, estivemos na Câmara por 3 mandatos, agora na Assembleia Legislativa por 3 mandatos, na verdade 4, mais um eu tirei só 2 anos, porque fui 2 anos secretário de Estado, e continuo feliz, espero que com equilíbrio, respeitando todos os segmentos da sociedade, e cada vez mais com um pensamento de que nós precisamos ajudar o nosso Estado. Quem me conhece sabe que eu sou um homem coerente, responsável, né, e gosto muito de olhar e dar minha contribuição para o meu Estado, para mais tarde meus filhos olharem e dizer: meu pai esteve como homem público e deu a sua contribuição e não deixou nenhuma mancha. Muito obrigado, então, deputado, pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu me coloco à disposição. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal e um ano novo de 2006 de muito sucesso para todos. Obrigado também a você das 22 cidades acreanas que acompanhou esse bate-papo com o deputado estadual Helder Paiva. A gente se vê. Até a próxima.